Desde que eu me conheço por gente, eu trabalho com crianças. E eu tenho profundo carinho. As crianças que eu convivo no meu trabalho como professora, como coordenadora, elas me causam profundo carinho, profunda ternura. Elas despertam em mim este sentimento de ternura muito forte. Por mais que as crianças sejam serelepes e sejam agitadas e sejam conversadoras e sejam entusiasmadas e sejam o que elas quiserem ser. Criança, eu acho a espontaneidade deles uma coisa muito incrível, eu admiro muito. Por muitas vezes a gente vai trabalhar com crianças sem querer ir porque tá cansado, porque tá com dor, porque tá com isso, tá com aquilo, outro. E aí eles soltam alguma coisa, ou eles fazem alguma coisa, e uma gracinha, e falam uma coisa que você fala, gente, de onde ele tirou isso? Que são as coisas da inocência que as crianças trazem, né? E não tem como não sorrir na hora que a gente olha para eles, né? E eu digo a gente, eu tô falando de mim, especificamente, porque não é todo mundo que tem este sentimento, essa empatia com isso ou com aquilo. Né? E eu tenho certeza, quando eu olho para as crianças e me emociono quando vejo crianças aprendendo, interagindo e se divertindo, eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa, sabe? Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Eles me impulsionam a ser um ser humano melhor. Mas tem muitas coisas que eu vejo na minha profissão e que me trazem muita dor, né? Principalmente quando eu noto que as crianças não estão sendo protegidas como elas devem ser, para que elas se desenvolvam e cresçam seres humanos melhores. Até mesmo porque, em muitos momentos, os adultos que estão cuidando dessas crianças estão extremamente adoecidos emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, e isso vai impactando, interferindo no desenvolvimento das crianças, e é tudo tão complexo, né? Tudo tão complexo. A infância deixa marcas na gente, tanto pelo amor quanto pela dor. Né? E hoje é dia das crianças, dia 12 de outubro, dia das crianças. E eu sempre, no dia 12 de outubro, agora eu tenho um filho, tem 13 anos, e tenho um sobrinho de 2 anos. E como eu gosto de ver, como eu acho belo de verdade, eles crescendo. E eu fico muito feliz de saber que hoje, a condição que eu tenho hoje, e condição, eu digo, emocional mesmo, maturidade emocional, espiritual, e a condição que eu tenho hoje, eu consigo ofertar o crescimento, um ambiente digno e minimamente saudável para que o meu filho se desenvolva um ser humano melhor, né? Nós conversamos muito, desde muito pequenininho. Ele é uma criança que tem altas habilidades para aprender, altas habilidades cognitivas, e ele sempre foi uma criança que exigiu muito de mim em termos de como ela lida comigo, porque não podia ser de qualquer jeito. Sabe aquela criança que desperta em você o seu melhor? Que ela mobiliza em você coisas sempre para você ser melhor? O meu filho é essa criança. E o meu sobrinho não tá fugindo disso. Ele é uma criança assim, né? Ele é uma criança linda. E, enfim. Só que isto não é a realidade da maioria das crianças, né? Existe uma parte das crianças que estão na nossa sociedade hoje que vivem coisas que não deviam estar vivendo, em função do jeito que os adultos que criam ela vivem. Essa semana que passou, eu fiquei extremamente impactada e muito triste ao detectar uma criança de 9 anos de idade, usuária de drogas. Ela foi para a escola
ela teve uma crise de abstinência, porque ela está fazendo uso de K9. E na hora que eu olhei aquilo, em 24 anos de profissão, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha me deparado com uma criança de 9 anos usuária de drogas. E essa criança teve uma crise de abstinência e ela precisou de socorro médico. E a escola ofereceu tudo o que precisava oferecer. E em termos de chamar ajuda médica, dar suporte, chamar a família, aí a gente descobre uma família extremamente disfuncional, uma criança extremamente vulnerável, uma criança que não está sendo protegida como diz a lei, né? Nós temos lei que diz que as crianças precisam ser protegidas. E nós temos pessoas que não cumprem a lei e temos pessoas que pertencem a órgãos, equipamentos públicos que não fazem a lei ser cumprida na sua essência. E aí eu não vou nem entrar na discussão dos motivos que isso acontece. Mas é muita dor, né? Muita dor olhar para uma criança deste jeito. E eu cheguei em casa muito triste, impactada com aquilo. E eu fui conversar com meu filho sobre isso, porque eu gosto muito de conversar com ele, saber a opinião dele, né? E dizer para ele das coisas que existem no mundo, porque ele tá nesse mundo, ele pertence a esse mundo. Mesmo que ele tenha a realidade que ele tem hoje, que tá longe de ser perfeita, mas é uma realidade onde ele tem um ambiente minimamente saudável para se desenvolver. Ele tem que saber que tem muita gente sofrendo nesse mundo. E que as marcas que esse sofrimento traz, elas são muito grandes, muito grandes. Eu venho de uma família estruturada. Meu pai, minha mãe, os meus irmãos, sou a filha mais velha. E meu pai, um homem trabalhador, digno. Gente, meu pai é o melhor homem que eu já conheci na minha vida. E criou a gente com muita amorosidade, né? E com muita firmeza, com a voz firme e com muita doçura ao mesmo tempo. A minha mãe também, né? Ofertou tudo que ela pôde. Eles tinham um acordo no casamento deles de que meu pai trabalhava e ela ficava em casa para fazer o papel de mãe. E que o papel de mãe não é um papel qualquer. É um papel que gente, é indescritível. Amor de mãe, o cuidado de mãe, o cansaço de mãe, as coisas que a gente abre mão até de si mesma em nome deles. Equilibrar tudo isso, cuidar de casa, isso tudo é muito complexo. Isso exige muito da gente enquanto mulher. Quando você se torna mãe, você tem alguém para cuidar 24 horas por dia e tem que desenvolver a consciência de que aquele ser não é a sua extensão, ele é um outro ser que tem vontades, que tem desejos, que precisa se construir, constituir, se descobrir quem é, aprender a cuidar de si mesmo. E cada vez que aquele serzinho que você colhe, de você dá colo, logo no primeiro segundo, no primeiro momento que ele saiu da tua barriga, que você põe no braço, você fala, ele depende totalmente de mim, né? É uma sensação, é um amor que é uma coisa louca sentir. É uma coisa louca, eu nunca achei que eu fosse sentir isso na minha vida. E eu fui criada nesse ambiente. Então, eu tinha religião, eu tinha amor, eu tinha comida, cama, teto, escola. Meu pai, torneiro mecânico, metalúrgico. A gente não vivia num ambiente rico, mas éramos ricos porque não nos faltava nada. Meu pai sempre falava isso. A gente não tem
um monte, mas a gente tem de tudo um pouquinho. Tem o carro, que é simples, tem o material que é simples, tem a casa aconchegante, tem a cama limpa, tem a comida que precisa para se alimentar e crescer com saúde, tem convênio médico, tem as coisas em ordem, né? E mesmo eu tendo essa situação de vida que é estruturada, né? Pessoas que me amam, que me ofertavam aquilo que eu precisava, mesmo assim a gente já fica com muitas marcas, né? Muitas marcas. E marcas de todo jeito, marcas de amor, marcas de dor, né? Eu lembro que eu tinha... meu pai adoeceu algumas vezes ao longo da vida dele e a minha mãe também. Teve alguns problemas de saúde ao longo da vida. E toda vez que eu os via doente, eu sentia muito medo. E desde muito pequena, eu lembro de ver meu pai doente. Lembro de quando a minha mãe ficou internada um tempão, eu tinha 7 anos. De 7 para 8 anos, uma coisa assim. O meu irmão do meio tinha 1 aninho, eu devia ter 8 anos. E eu lembro da minha sensação sem ela em casa, do dia que eu a vi, depois de uma cirurgia muito longa que ela fez. Ela ficou internada há muito tempo e ficou em casa eu, meu irmão e meu pai e a minha avó paterna. E eu tinha muito medo de ficar sozinha no mundo e isso me deixou marcas muito grandes. Toda vez que eu os via doente, eu sentia muito medo, né? Medo da perda, medo do abandono, medo de ficar sozinha, medo da doença, medo, muito medo. Essas marcas todas a gente traz, né? E ressignificar isso é muito complicado, porque quando a gente é criança, a gente não consegue nomear os nossos sentimentos e muito menos lidar com eles. E por vezes a gente guarda estes sentimentos, essas distorções lá no nosso inconsciente. Isso vira feridas emocionais. Feridas emocionais que impactam no adulto que a gente é hoje. Então, uma autoestima rebaixada, uma imagem corporal distorcida, medo de críticas, resistente a mudanças. A gente, por muitas vezes, tem um profundo medo de abandono, de rejeição, de solidão, medo da vida em si. Então, essas feridas emocionais que a gente traz da infância para a fase adulta, tem muitas reverberações naquilo que a gente escolhe enquanto conduta e postura. E isto tudo nos traz muitos enigmas em torno de como a gente mesmo funciona. E por muitas vezes eu vejo situações onde os adultos, eles repetem com as crianças, com seus filhos, aquilo que eles viveram na infância, né? Por muitas vezes a gente vê famílias que não protegem as suas crianças, muito pelo contrário, expõem as crianças a situações absurdas e que vão gerar feridas emocionais de todo tamanho. Sabe quando você vê um adulto dizendo para uma criança assim: ai, você é muito chato, você é muito burro, você é muito barulhento, você não é bom o suficiente em matemática, você não é bom o suficiente em artes, você não é bom o suficiente para fazer nada, você não tem modos, ai, que coisa horrível, você não tem um pingo de modos. Já ouviu essa? Ou você deveria ser como fulano, você deveria ser como seu primo, deveria ser como seu irmão mais velho, você deveria ser como Beltrano, filho da vizinha. Ai, você desse jeito nunca terá nada na vida. Você desse jeito aí, ó, não vai virar um Zé Ninguém. E, foi culpa sua, porque eu gritei com você, porque você não tem modos, porque você não se comporta, tá vendo? Bem feito que eu gritei, bem feito que eu te bati, bem feito. E a gente vai dizendo isso muitas vezes para as crianças e não tem dimensão da marca que isso faz. E o quanto essas crianças carregam isso de
tudo que eu falei anteriormente. Medo de abandono, medo de rejeição, uma autoestima rebaixada, uma imagem distorcida de si mesmo, medo de críticas, resistência a mudanças. E isso vai gerando adultos cada vez mais adoecidos emocionalmente e com feridas emocionais de todo o tamanho e de toda a complexidade possível e imaginável. E aí vai virando isso que a gente está vendo. Crianças, muitas crianças ainda que não são protegidas como deveriam, mulheres que não são valorizadas como deveriam, homens que não são incentivados como deveriam, pessoas que não são livres para ser quem são como deveriam. E tudo que eu vejo de sofrimento, de feridas emocionais nas pessoas, me remete a uma conclusão de que quanto mais eu me apoio naquilo que o outro acha de mim, quanto mais eu me apoio em olhar para os outros e emitir a minha opinião sobre o outro, menos eu me ocupo de mim mesma. O problema está em mim, a solução está em mim. E esses problemas que eu crio de ordens relacionais, porque o tempo todo eu estou me movimentando para cuidar dos outros, para julgar os outros, para me meter na vida dos outros. O tempo todo que eu estou fazendo isso, eu não estou olhando para mim. Por muitas vezes a gente vê pessoas que estão tão feridas emocionalmente, e a pessoa fica ali, você viu? Fulano é verde, fulano namora com ciclano, fulano não casou, fulana não quis ter filho, você viu? A Beltrana adotou, ai, a outra cuidou da filha da irmã, porque a irmã é uma descabeçada. E você fica ouvindo as pessoas falarem disso, e eu fico nessa situação. E aí eu fico olhando para a pessoa e eu falo, meu Deus, a pessoa tá doente fisicamente, com o corpo todo lascado, fudido, ganhando pouco, a vida financeira na merda, uma casa toda bagunçada, uma roupa toda rasgada e uma profissão que não gosta, exercendo uma função que não quer, num emprego de merda e tá criticando a vida dos outros. Se ela pegasse essa energia que ela usa para ficar falando da vida dos outros e cuidasse da própria vida, gente, vamos combinar que o mundo estaria bem mais bonito, né? Não, cuida do seu jardim que a borboleta vem, como diz o poeta que eu não lembro o nome agora. Eu odeio quando eu penso isso, sabia? Quando eu fico olhando as pessoas falar mal das outras, é nisso que eu penso. Porque como as pessoas ocupam o seu tempo falando da vida dos outros. E quando a gente olha para a vida delas, porque se você tem tempo de falar da vida dos outros, é porque a sua vida deve estar em ordem, né? O corpo tá perfeito, o shape tá no jeito, as suas taxas metabólicas estão todas em ordem, as suas taxas, os seus exames de sangue tá tudo em ordem, o coração tá perfeito, tá fazendo academia, exercício, tá ganhando rios de dinheiro, teu trabalho tá perfeito, tá tudo lindo e maravilhoso, você não tem nenhum problema mental, nem emocional, nem físico, nem nada, tua vida tá perfeita, é por isso que você tem tempo de falar da vida dos outros. Certeza, gente, toda vez que eu vejo alguém ocupando seu tempo para falar mal da vida dos outros, é isto que eu penso. Todas as vezes, inevitavelmente todas as vezes. Tem vezes que eu verbalizo, inclusive. Eu falo, nossa, sua vida deve estar em ordem, né? Você tá cuidando da vida dos outros. Tem hora que eu verbalizo, que eu não aguento, mas eu também tô errada, eu não devia verbalizar, não. As pessoas entregam aquilo que elas têm. Elas entregam aquilo que elas têm. E quando você senta com alguém para compartilhar a sua história de vida, para falar das suas dores, para ouvir a história das pessoas e o que elas estão passando ou aquilo que elas estão tentando para se tornar pessoas melhores, isto é troca.
isto é muito valioso, né? Essa troca, essa escuta atenta, essa relação saudável, sem julgamento, cada coisa no seu lugar. Eu te escuto, eu ajudo você a pensar de um jeito que você não pensou. Eu te empresto a minha história para você ver que existem outras formas de fazer. Eu pego a sua história emprestada para ver que tem outras formas de fazer. Isto é muito legal. Mas diferente disso, é só farrapingue, foguete e aí, mano, de boa. Eu não tenho mais tempo para isso, não. Tem hora que eu olho e falo, eu não tenho tempo para isso. E é isso.